Aleluia. Quero saudar um pouquinho a Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Pega a sua Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Abre ela no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Aleluia. Eu não vou sair do tempo. Aguarde o seu coração. Deus tem algo novo para você aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém. Aleluia. Pode tomar o teu assento, adorando, glorificando, exaltando esse Deus todo-poderoso. Vamos falar sobre o poder do Espírito Santo na vida de um homem. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de um homem, ele não só transforma a vida de um homem, ele faz a obra completa. A Bíblia vai falar aqui sobre a vida de João e sobre Pedro. Esses dois companheiros, amigos. Pedro era pescador, João era consertador de redes. E a Bíblia vai falar que até mesmo quando um conhece Jesus, ele está no livro de Lucas, capítulo 5, a Bíblia vai falar que Pedro está pescando, pescou a noite inteira e não pegou sequer um peixe. Sem Jesus, Pedro não conseguiu fazer nada. Sem Jesus, Pedro não conseguiu ajeitar a sua vida financeira. Mas com Jesus no barco, Pedro não só arrumou a sua vida financeira, não também a ajudar os seus companheiros. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje e te dizer uma coisa muito importante sobre o Evangelho, sobre o poder que Jesus deixou para a igreja. Jesus deixou uma autoridade extraordinária para a igreja. Jesus deixou esse poder chamado Espírito Santo. Agora, quando você recebe Ele, quando você tem Ele, quando você é cheio dele, não só o paralítico anda, não só o cego enxerga, não só o morto ressuscita, mas aonde você passa, os sinais te seguem. Aonde você vai, o poder de Deus se materializa. Aonde você chega, se tiver uma ou duas pessoas, ali Jesus disse, ali eu estarei no meio deles. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nesta noite. Você nunca pode andar de cabeça baixa. Você nunca pode andar desanimado, pensando assim, não tem jeito, não vai dar jeito, não tem como, eu não consigo fazer. Eu juro te dizer assim, que tudo é possível àquele que crê. E se você crê aqui nesta noite, você não vai só levantar os paralíticos, você não vai só fazer o cego enxergar, você vai fazer vidas através do poder do Espírito Santo chegar até a este lugar. Porque a Bíblia fala que quando Pedro, no livro de Mateus capítulo 16, Jesus está fazendo um discurso e Jesus está falando assim para os discípulos assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem o povo fala que quem sou eu aí? Alguns falaram Jeremias, o outro Elias, o outro profeta, mas Pedro se levantou e disse, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olhou sobre ele e disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aí Jesus lá na frente, Pedro está caminhando, e aí de repente Jesus fala assim, está chegando o momento de mim ir para Jerusalém, e que?
ser preso, para mim ser condenado. O Pedrão abre a boca e não, Senhor. Aí não. O Pedro sem o Espírito Santo dava escândalo, mas quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, Pedro fazia as coisas diferentes, fazia as coisas extraordinárias. A Bíblia vai falar que Jesus olha para ele assim: o dia que você se converter, Pedro, você vai não somente ganhar você, mas você vai ser pescador de homem, você vai ganhar muitas almas, você vai ganhar muitas pessoas para mim. Agora vamos ver sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, se nós lermos do primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver uma ação do Espírito Santo na vida destes homens. A Bíblia fala que o doutor Lucas, a Bíblia fala que ele é detalhista. O doutor Lucas, ele escreve por detalhe, cada livro dele é detalhista, ele gostava de pesquisar, de ir mais profundo. E a Bíblia fala que Pedro e João subiam junto ao templo a orar. Esse é o que? Junto. Vamos usar essa palavra, fala assim: somos juntos. A igreja, irmão, se não andar junto, se não tiver o mesmo pensamento, o mesmo propósito, não vai caminhar. Tem que andar junto, tem que fazer as coisas junto. A Bíblia fala que esses homens subiam ao templo junto para orar. E a Bíblia fala que era trazido um homem desde o ventre da sua mãe, aonde? Ao templo para pedir esmola. Agora imagine bem a cena deste homem. Todos os dias colocavam ele na porta. Ele estava na porta do milagre, mas não tinha ninguém com atitude para chegar lá e dizer para ele: levanta-te e anda. Lá tinha sacerdotes, lá tinha os homens de Deus que ficavam dentro daquele templo. Mas a Bíblia vai falar e vai nos revelar que vem dois homens, apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, aquele que viu milagres, aqueles que viu Jesus falar assim: Lázaro, sai para fora, aquele que viu Jesus olhando para a mulher na adúltera e dizendo para ela: vai, não peques mais, aquele que olhou, que viu também junto com Jesus o cego Bartimeu enxergando, esses dois apóstolos viu milagres extraordinários. Agora eu fico imaginando eles, a cena, agora é o momento deles, agora é a hora deles, porque Jesus não está com o corpo físico mais na terra, mas agora Jesus está no coração deles, e Jesus está como que diz a mulher, como diz a mulher samaritana: vai chegar uma hora, vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus não estava em corpo físico, mas eles estavam adorando Jesus, eles estavam adorando a Deus no espírito e verdade. Quando você entra na dimensão espiritual, irmão, você não vê só o paralítico, você não vê só o doente físico, pode ser o que for, mas você vê um milagre, você vê resultado. Porque quando aquele homem pediu esmola, Pedro olhou assim: não, se eu der esmola, ele vai se acostumar e nunca vai andar, mas eu vou dar para ele o que eu tenho. O que eu tenho eu dou para ele, o que eu tenho eu vou dar para ele. O que Pedro tinha? Fé. O que Pedro tinha? Audácia. O que Pedro tinha? Autoridade. O que Pedro tinha? Aquilo que Jesus diz para ele: aquele que crê nos sinais seguirão, aqueles que crê expulsarão demônios. Crente, se prepara para que Deus venha te usar nesta cidade, para você expulsar demônio, curar os enfermos, colocar a mão na cabeça das pessoas e ser batizado no Espírito Santo. Pastor, mas nos tempos de hoje está difícil. Quem falou para você? É só crer. Se você soubesse o poder e a autoridade que você tem na sua mão. Você reparou bem que um povo que mais ora, um povo que mais jejua, é o povo pentecostal, é ou não é? Mas só falta uma coisa para eles:
Só falta uma coisa para nós. O que, pastor? Fala o que, pastor? A fé, a atitude. Porque nós oramos, nós pedimos, fazemos propósito, jejuamos, mas na hora de agir a fé, nós perdemos. Na hora de nós ir para cima, nós temos medo. Na hora de nós encarar o problema frente a frente, nós encaramos. Ficamos olhando e dizendo assim: não tem jeito, não dá. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje e te dizer que tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus é fiel para cumprir. Ele vai cumprir tudo que está escrito aqui, querendo ou não, querendo diabo ou não. Vai ter muitas pessoas falam assim: Jesus não vai arrebatar a igreja. Pode todo mundo pensar, pode a todo mundo, mas tem ser que acredita que em breve o arrebatamento vai acontecer. Ele está trabalhando com a maior força dele, ele está ajudando todo o exército dele, principado, potestade, todos os demônios para paralisar a igreja, para colocar intimidade sobre a igreja, para deixar a igreja lá embaixo dormindo na fé, para esmorecer alguns irmãos na fé, para deixar as pessoas distraídas com esse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa: ele sabe de uma coisa, ele sabe porque a Bíblia está escrita assim: o diabo sabe que em breve Jesus vai arrebatar esta igreja. Aí, quando Jesus dá a revelação para João, fala assim: o diabo sabe que resta pouco tempo para ele, e ele está com grande ira sobre a terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje: se prepara, porque nós vamos colocar uma unção sobre a sua vida, que você não vai olhar para a Bíblia, você só vai fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer. Olha bem, se Jesus hoje chegasse em você, como ele já chegou, como o bispo falou, libertou você desceu as águas. Quem é batizado aqui nas águas? Fala assim: eu não mando mais na minha vida, acabou. Quem manda na sua vida é o Espírito Santo. O velho homem morreu, acabou. Porque a Bíblia vai, Jesus vai relatar e vai falar assim: aquele que me negar diante dos homens, o Pai negará ele diante dos anjos. E a Bíblia diz mais: que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é rápido do reino de Deus. E a Bíblia fala, e a Bíblia afirma uma outra coisa importante para nós, que é para nós tomar a nossa cruz e renunciar. O que é renúncia? O que Pedro fez? O que João fez? O que esses homens fez que Jesus usou eles extraordinariamente? Largaram tudo. Pedro tinha casa, Pedro tinha mulher, Pedro tinha uma sogra que estava enferma. Jesus chegou e curou ela da febre. Pedro tinha uma família, mas Pedro decidiu seguir o Senhor Jesus. Pedro decidiu largar tudo para fazer o que? A obra que Jesus entregou na vida dele. Para você ver que Pedro tinha uma família muito importante. Fala, qual era a família que Pedro tinha? A igreja. Quando Pedro prendeu Pedro para matar, porque Tiago foi morto a fio de espada e estava só esperando para no outro dia matar Pedro. A Bíblia vai falar que a igreja estava em contínua oração. A igreja estava orando pelo líder Pedro. A igreja estava o quê? Em oração, continuamente. Agora, quando a igreja estava orando, Pedro estava na prisão fazendo o quê? Dormindo. Fala para o seu moço: quem é o doido que sabe que a mulher vai morrer ao fim da espada e vai dormir? O ser humano. Se hoje alguém falar para ele assim, o médico falar assim: você tem 3 dias de vida, o camarada já está fora, ele antecipa a morte dele, ele já quer se matar, ele já se antecipa. Agora imagine Pedro lá, Pedro bem dormindo, daqui a pouco raio uma
a luz na presídio entre o anjo do Senhor. Cada pedra desperta do que dorme, levanta-te. Olha a palavra forte, está em Atos 12. Desperta-te e levanta-te. Desperta-te e levanta-te, Pedro. Eu fico imaginando Pedro pensando que é um sonho. E o que Deus vai fazer na sua vida não é um sonho, vai ser realidade. O que Deus vai provocar na sua vida, vai ser coisa grande. Talvez você não está como um paralítico jogado ali e pedindo esmola, mendigo, mas você está como paralisia, parado na obra de Deus, parado em tudo. Você está andando, mas você está morto espiritualmente. Pode até ouvir, pode até enxergar, pode até falar, pode até andar, mas tem muitas pessoas que ela está paralisada no tempo. Ela parou no tempo, ela ficou no passado dela. E o que o Senhor quer fazer? O Senhor, a palavra de Deus diz assim: e serei testemunho. Aonde? Em Jerusalém, na Samaria e no confins da terra. Você sabe que você é testemunho do Senhor Jesus. Você é testemunho dele na sua casa, no seu trabalho, na rua. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu quero ir naquela igreja porque aquele irmão ali é uma mulher e um homem de Deus. Aonde ele passa, Jesus está com ele. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.